O Brasil urbano ainda tem um conjunto de pessoas que nasceram na condição rural, mas nem todos da nova geração conhecem essa realidade da imigração, do chamado êxodo rural, do campo para a cidade. E muitos até desconhecem questões que ficaram no âmbito rural brasileiro, embora a agricultura e a relação com o campo ainda seja muito forte no país, até por força da sua característica do território, da questão tropical e, lógico, da grande extensão de terra. Nessas histórias de vida que a gente conversa toda semana, a gente procura extrair essas experiências para trocar informação com você. A ideia no Câmara Livre é sempre com o mesmo objetivo. É através da história de vida das pessoas, de olhar no olho, de conversar sobre o que elas passaram e como elas viveram, que você pode olhar como está o seu dia a dia e, eventualmente, olhar para seus planos e para seu horizonte. É com esse objetivo que hoje a gente conversa com muito prazer com o seu Jorge de Oliveira, que nasceu de parteira em Duartina, trabalhou durante muito tempo com a relação com o campo na roça, mas nos contou aqui desde a origem que, embora trabalhasse com o campo, a questão de origem, de sobrevivência também e de busca de oportunidade, gosta muito das coisas da cidade, seu Jorge. Ah, eu gosto e tanto que criei meus filhos, né, na cidade. Eu sou da roça. Quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 6 irmãos, sendo um já falecido, né? Quantos filhos? Filhos, eu tenho 4 filhos. 3 meus e um que eu criei, que é um sobrinho. Duartina é aqui perto, mas vamos pensar em quem não conhece. O senhor nasceu no ambiente do campo mesmo? Eu nasci no campo, eu nasci numa fazenda próxima à aldeia dos índios ali. Araribá. Araribá, é. Entendi. E foi registrado em Duartina. O pai trabalhava na roça na também? Roça. Serviço de roça? Sempre serviço de roça. Café, lavoura, sempre foi assim. Tem muitas famílias, inúmeras, centenas delas no Brasil, que é desse jeito e, como eu comentei, é desconhecido do ambiente urbano. Na cidade, você, se não tem posses, enfim, vem de família humilde, vai trabalhar para alguém que tem um comércio, um serviço, uma indústria, né? Até que você possa montar um negócio. No campo também é assim, você vai ser empregado de alguém que tem terra, Sim, né? Com certeza. Foi assim que o meu pai começou a vida dele, trabalhando de empregado. Em 62, ele fez uma plantação e vendeu a colheita. Ficou ainda devendo para o banco. Ele viu que não tinha condições de plantar mais uma vez e ia dever mais. Aí ele tomou essa atitude de comprar sucata, ferro velho. Entendi. De tentar a sorte no outro negócio. E ele era uma pessoa assim, enxergava mais longe, conseguiu pagar, hein? Pagou todas as dívidas. Que legal. E aí não parou mais, criou a gente, né? Que eu era o mais velho, eu tinha 10 anos de idade. Quando a gente fala, tem que retomar o tempo por causa disso. Quando a gente fala aqui no ar, gravando, para quem está assistindo, fala, como assim? Você acabou de falar que ele nasceu de parteira. Isso está muito distante da realidade das pessoas. Não era e tinha... Eles não conseguem imaginar o que é isso. Não tem ideia, mas eu lembro bem, porque foi 6 irmãos, 6 nasceu de parteira. Então, eu sou o mais velho, eu lembro quando estava nascendo meus irmãos. Eu brinco com isso também para a relação de vida. Minha mãe gerou 12, né? Nem todos vingaram, como a gente diz, mas a maioria sim. Então eu acabei tendo a oportunidade, embora seja lá o 9º da fila, de ver já molecão, a minha irmã, que nasceu e infelizmente não vingou, ir para o hospital, mas foi lá na ponta da fila de uma dúzia. Já era uma era mais moderna, né? Todas essas cidades pequenininhas tinham parteiras. Tinha parteira. Na verdade, eu nasci na roça. Meus irmãos todos nasceram na roça, então lá tinha que buscar parteira. Ia buscar de a cavalo, às vezes estava chovendo, e a mulher estava lá, ficava lá sofrendo, até chegar. Até chegar. Então, o senhor contou um episódio aqui que era muito comum também. As pessoas hoje falam da questão da dificuldade, entender a relação de resistência do ser humano e tal. A mãe tombando terra minha mãe de dia e de noite. Era uma dona de casa e durante o dia ela era uma pessoa que fazia serviço de homem, tombando terra com o animal o dia todo. À noite ela ganhou meu irmão.
Olha, depois de adulto, ter vindo para a cidade, nascido no sítio e estudar, para não perder até as referências, eu encontrei outro dia um arado desses que era puxado por burro, Sim. né? E tinha também animal, outros tipos de animais, o próprio boi mesmo, mais forte, para puxar os mais pesados. Não consigo nem segurar mais. Eu fiz muito, eu tomei muita terra. Porque é pesadíssimo, tem que ter um braço, uma técnica. Tem que ter pra prática. fazer. Tem que ter prática. Lembrei também para compartilhar com o senhor aqui, aquela plantadeira, a gente chamava de cheque-cheque, não sei como é que chamava. Isso E a mesmo. dor nas costas, para você compridão desse jeito? Não, e arrastar o pé para tampar a cova que ela porque fazia. batia e tampava, tinha a técnica, né? O tempo dia certo inteiro. de bater. O dia inteiro batendo aquilo ali e arrastando um pé para tampar a cova. Hoje eu vi os agrônomos, eu tenho irmãos agrônomos. E o senhor sabe que tem aqui, lógico, essa questão da pesquisa, a faculdade hoje de agronomia, Sim. que eles falam até o tamanho, a profundidade da cova correta para fazer a semente. Como é que nascia? Então, batia no olhômetro. Nascia. Batia, enchia, batia o pé atrás. Não, tem coisas que a gente não consegue entender. Você vê, se queima aí um mato, por exemplo, dá a impressão que queimou tudo, acabou. Aquilo ali não existe mais nada na terra. Mas ali vem a semente. Ali vem mamoneira, ali vem pé de mamão, ali vem um monte de coisa que a gente nem sabia que existia. Nem sabia que existia. E vai, e a próprio fogo fortalece aquela semente, faz ela germinar, que tem semente que ela precisa de alguma coisa para ela poder, um calor, alguma coisa para ela germinar. Agora, a relação com a terra e com esse período, o senhor consegue identificar hoje, fica claro para o senhor que ele trouxe um monte de aprendizados que, embora fosse lá do campo, o senhor usa aqui na cidade por alguma razão? Não, hoje eu aprendi lá na roça, porque por eu gostar não de lidar com animal e gostar de carro, gostar de outra coisa, eu aprendi a mexer com madeira, por exemplo, que naquela época nós não tínhamos o ferro para trabalhar. Certo. Então eu mexia com madeira. Eu fiz carrocinha, fiz charretinha, fiz um monte de coisa. Então isso daí me serviu, porque quando eu fui construir a minha casa, eu já sabia mexer com madeira. Entendi. Eu não sabia sentar tijolo, mas eu aprendi. Eu sou muito curioso, então eu aprendi. Para rebocar, a primeira casa que eu fiz, eu não consegui rebocar, precisei pagar. Precisa pagar, não deu. Eu fiz a casa e não consegui rebocar. Hoje eu consigo, hoje eu faço qualquer coisa. Num determinado momento, hoje fica claro para o senhor que o senhor olhava lá, estava no campo, trabalhando, aprendendo no campo, mas se o senhor tivesse, por exemplo, na cidade, teria antecipado essa relação com o ferro, com a serralheria? Com certeza. Que é o que o senhor gostava? Olha, eu tenho duas coisas que eu me arrependo na minha vida, só. Duas coisas. Não ter casado mais antes e não ter vindo para Bauru mais antes. Não ter casado mais cedo? Mais cedo. Mais cedo. Mas então conta que idade o senhor casou? Eu casei com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Eu vim para Bauru e já casei. Tá. O senhor tem filho nessa mesma faixa de idade aí, dos tenho. 4 que seja solteiro ou não? Tem filho com 40 anos. E solteira? Não, casado. Casado? Casado. Tá. Todos casados já. Então eu ia perguntar a opinião para o senhor. Daquele período, dessa questão, o senhor queria casar mais cedo. Se parecesse um dos filhos, o senhor lá com 17 querendo casar, não, mas tudo aconteceu. Bem? Aconteceu. Porque a molecada quer casar tarde. Eu tenho neta que já está fazendo faculdade. Já fez 18 anos. Por que o senhor queria casar mais cedo? Para aproveitar mais? Qual era a relação com a vida? Porque foi assim. Eu vim para Bauru, e então foi dali que as coisas passaram a melhorar para toda a família. Entendi. Porque eu fui trazendo. Os outros irmãos? Eu acabei de casar, já comecei a trazer meus irmãos para minha casa. E fui colocando eles no trabalho, que naquela época era mais fácil de arrumar um emprego. O senhor que construiu a primeira casa? Eu que construí, que eu moro hoje. Onde o senhor está nela? Eu construí. Tá. Aí fala sobre a questão da origem da serralheria. O senhor é curioso, então? Eu sou curioso. Sempre foi curioso? Eu sou curioso, muito curioso. Quando eu boto na cabeça que eu vou fazer alguma coisa... Você vê, eu nunca estudei, por exemplo, parte elétrica de carro. Eu faço tudo. Eu pego meus carrinhos lá e a parte elétrica eu faço ela inteira. Se não sabe, pergunta aí. Fico à noite ali testando e indo até que eu faço tudo funcionar. Tá. Eu tive o prazer de ir na casa do senhor assim. e eu vi que tem outros curiosos agora lá do senhor. O senhor regimentou uma turma. Porque tem outros que mexem com um monte de coisa. Tem. Uma coisa puxa a outra? Uma coisa puxa a outra. Eu trouxe, por exemplo, o meu sogro para a cidade.
Hoje o meu cunhado, ele é um funileiro e pintor. E muito bom, meus Bom. carros é ele que faz tudo. Ele Que legal. Ele que faz funilaria e pintura. Então, embora o seu pai tenha tentado a questão da sucata como uma mudança de vida, até para pagar Sim. a continha lá do Banco da Lavoura que não deu certo e ajeitar a vida com a dificuldade da época, isso serviu para o senhor também, para aprender. Serviu muito. Porque dali que eu comecei a pegar uns pedaços de ferro lá e fazendo alguma coisa. Foi entrando um dinheirinho que ajudava no orçamento. Claro. Hoje, a minha família, meus filhos, tudo nós vivemos de serralheria. Mas fala a serralheria misturada na cabeça das pessoas com sucata aqui, era um antigo ferro velho. Antigo ferro velho que hoje a gente, na época, aproveitava o ferro usado. Olha o tempo Hoje- seco fazendo uma espirrar. Hoje a gente compra um ferro novo e confecciona os portões, as estruturas metálicas, essas coisas. Eu vou fazer uma pergunta de quem é bastante ignorante, que não entende nada Não, mesmo. fica à Ferro vontade. tem tipo diferente, como a madeira, por exemplo? Tem ferro bom e ferro ruim? Isso que eu quero tentar dizer. Tem o ferro com mais aço, né, que é o ferro da construção, que vai dentro do concreto. Aquele ferro tem 50% de aço. Ok. Aquele ferro não serve para serralheria. Por quê? Porque você solda ele solta a solda, ele quebra. Se forçar muito, ele quebra, ele separa. Ele tem uma função específica, Ele tem uma função específica. Tanto é que a construção civil, ela não solda, ela amarra. Ela amarra de arame. É justamente por isso. Então. Tem que fazer os ganchos e passar o cimento. Agora, os ferros da serralheria, então ele tem uma quantidade de aço bem menor. É bem menor. Bem Por isso menor. que ele se molda daí, então. Ele se molda, a gente consegue modelar, fazer algumas coisas redondinho. Tem as máquinas que conseguem fazer. Aço muda muito tempo? Muito preço no tempo? Olhando? Ou não é uma matéria-prima que mantém o Não, o ela estável? segue o combustível. Ela segue o Ela combustível? segue o combustível. Subiu o combustível, automaticamente o aço vai lá em cima também. Ele Entendi. sobe. Como é que o senhor foi aprendendo as técnicas? Olhando, experimentando, Olha, eu vou te falar soldar, pra moldar, você, Nelson. entortar, esticar? Se eu contar para você, hoje eu não sei se a pessoa já sabe. O meu primeiro portão eletrônico, por exemplo, Ah, o senhor fez um eletrônico. o primeiro. Esse primeiro portão eletrônico foi até um... Eu nunca fui de abandonar um desafio. Tá. Nunca fui. Eu trabalhava ainda, eu era empregado ainda. E eu cheguei de viagem e a pessoa já tinha me falado para mim, falou, estou construindo uma casa e você que vai fazer minha grade. Mas eu achei que era uma grade, uma coisa comum. Moço, quando um belo dia que eu cheguei de viagem, estava um recado para mim lá, ó, amanhã você tem que vir aqui e falar com fulano de tal. De manhã fui lá, falou, não é nada de coisa de empresa, é a minha casa lá, que está na hora de fazer o portão, fazer a grade. Ela me deu um projeto na mão, eu não sabia nem o que era aquilo. Levei aquilo embora e fui estudar. Os filhos eram pequenos, quem tinha que resolver tudo aquilo era eu, porque hoje eu tenho o Fábio lá, que é um sucesso na serralheria. Então, eu fui estudando aquilo ali, fui pesquisando, e era um portão eletrônico, um portão que você... Hoje é o top da serralheria, né? Olha, fiz o portão, fiz as grades, fiz tudo. E para funcionar esse portão, moço? Nossa, eu fiquei uns 20 dias com esse portão na oficina, tentando fazer ele funcionar direitinho. Porque ninguém nunca me ensinou. Eu nunca trabalhei para ninguém de serralheiro. Eu tive que desenvolver, tanto é que a técnica nossa hoje é totalmente diferente dos outros. E é uma técnica que funciona. Entendi. Né? Entendi. Fiz o portão descobriu fuçando. Descobri fuçando. Descobri tudo. Aí montei esse portão, levei para lá, coloquei, olha, falar que eu nunca mexi nesse portão, uma vez deu um raio lá e o portão queimou o motor, escapou um cabo de aço, precisei ir lá colocar. Só, única vez. Aí dali não parei mais. Hoje a gente faz portão que você não acredita. Que bom. Eu tenho portão de 10 metros de largura. Só que o senhor contou para mim, não vou deixar de registrar aqui, que lá na roça, quando não tinha o ferro e tinha a madeira para... E tem todo sentido, imaginar, estava mexendo com a Sim. terra e a madeira para mexer com aquilo que na cabeça do senhor mesmo, sem saber a época, era o que gostava. Sim. Agora fica fácil de identificar, Sim. né? De fazer dobras e fazer Sim. junções de duas partes e tal, através da madeira. O senhor fez um carrinho
mas com roda de madeira e aquele pedaço de pneu. Então, eu fiz o carrinho, que seria, vamos falar, um carrinho de rolamento hoje. Só que a roda tinha que ser maior, porque era na roça, lá no rolamento não dá. Sim. O rolamento eu encaixei ele dentro da roda, né? Ah, o senhor encaixou Encaixei o rolamento dentro da roda e aí encapei a roda com pneu, né? Cortei o pneu velho, encapei a roda e ali eu botava lá em cima na descida e descia. Ribanceira abaixo. Ribanceira abaixo. Freio nem pensar. Tombo e capote. Chegava em casa machucado e apanhava ainda. O senhor tentou fazer uma bicicleta de madeira daí? Fiz uma bicicleta de madeira, só que não deu certo não. Montei nela, ela quebrou. Subiu e desmontou. E ainda acabei se machucando de novo. Se fosse com ferros hoje não é nem ferro, hoje eu faço. Aí embora. Hoje aí eu faço. Hoje meus netos fazem. Fazia armação, a estrutura. Eles têm lá os tracker, né? Que hoje a molecada gosta do tracker. Eles que fazem. Meus netos fazem. Que legal. Então hoje é fácil. Senhor Jorge, até como avô, mas como filho também. Eu não sei se a expressão que eu vou usar está certa, mas você não tem dó das crianças que ficam só no mundo eletrônico hoje e não puderam ver nada, vão passar pela vida sem ter experimentado isso? Eles não vivem. Eu falo que eu estou vivendo no mundo errado. Porque eu estou sendo obrigado a comprar um celular moderno, que o meu já não tem nem sinal mais. Tá. Mas eu não queria isso. Porque eu acho que os filhos, meus filhos ainda viveu. Os netos já não estão vivendo mais aquela vida boa de sortar pipa, rodar peão, jogar bolinha de gude, essas coisas. Eles não sabem o que é isso. E de outro lado, olhando para um outro horizonte agora, o senhor imaginou que um dia ia poder mandar uma imagem para mim, o áudio pelo celular, jamais, conversar pelo WhatsApp? Jamais, jamais. Eu precisei. O meu genro me deu um celular desse e ficou lá na gaveta. Aí agora em dezembro eu fui para Santa Catarina, né? Fui num evento lá em Pomerode. Tá. Aí eu precisei deixar meu celular de serviço com o filho, porque eu ia ficar 5 dias fora. Sim. Deixei o celular de serviço com ele e peguei aquele e fui embora. Aí eu precisei aprender a mandar mensagem. Mas foi você obrigado. Eu vou tentar comparar, fazer o desafio, que lógico, não montar o programa tal. Demora alguns minutos para aprender, mas depois ver como está meio pronto o aplicativo. Eu estou sendo obrigado, eu preciso. No meu trabalho, eu já estou atrasado demais, eu vou ter que... né? Aí esse celular eu tive a oportunidade de já passar ele para a mulher e ela está se virando com ele. Agora dá uns tocos e uns pedaços de madeira com os pregos para os meninos para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Não sabe fazer, não sabe. Não sabe nada. Serrote, acho que nem imagina o que é. Não imagina, não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Então, tem muita coisa da roça que eu falo para eles. Meus filhos já, de cabeça branca aí, eles não sabem o que é isso. Não sabem. Por exemplo, o carro de boi. Eu fui carreiro. 14 anos eu tocava um carro de boi, que na verdade não era o carro, era carretela. Carretela. 6 boi. Sim. E para quem não sabe, o boi não usa rédea. Não tem a cordinha para você puxar daqui e dali. Não, você fala com ele. Fasta cicrano, vai fulano, fasta fulano, vai cicrano. Ele vem na roda aqui, ó. O fulano e cicrano vieram disso, né? É isso, vieram disso. Fulano e cicrano, então, fulano e cicrano. Às vezes eu falo as coisas de carro, né? Que tem a canga, tem o canzil, tem o tamoeiro. Ninguém nem sabe o que é tamoeiro. Brocha. O que é brocha? O canzil eu vou anotar aqui porque tinha esquecido dele. A canga eu tenho lá. Eu tenho uma crônica que eu escrevi com você. É a hora que eu vou ficar garimpando palavras com ela. O senhor acabou de contribuir com a lembrança de uma aqui que é o canzil. Que eu sei o que é, mas não lembrava. Tamoeiro, sabe o que é o tamoeiro? Tamoeiro não. Tamoeiro, na canga tem 2 furos ali no meio onde pega vamos falar, o braço lá do carro, né? Ok. Né? Então, aquele couro que laça aquele braço e passa por dentro da canga ali, aquele couro se chama tamoeiro. Aí vem a chaveta. Aquela peça que passa dentro do couro tem um furo lá na frente que põe a chaveta para poder puxar. Vou comentar um parênteses Eu fiz canga, tanto é, por isso que eu fui muito curioso. Eu era moleque, eu ia lá na roça, cortava
uma árvore de goivira, não sei se vocês Goivira. lembram. Goivira, que é uma madeira boa para se trabalhar, uma madeira branca, e não esquenta o pescoço do boi, não fere, entendeu? Então eu cortava aquilo ali e fazia canga. Mas não é fácil de achar goivira hoje. É muito raro, hein? Hoje é raro. Ela é uma madeira de lei, né? Então eu fazia os canzis, tudo. E ela não esquentava? Ela não esquenta o pescoço do boi, não machuca. Olha só. Quanto segredo. Eu estou anotando. Não, e é gostoso a gente passar isso, porque muita gente não viveu esse mundo. Não sabe. Não viveu esse mundo. Falei para o senhor de fazer um pequeno parêntese. Como o senhor foi carreiro de boi, eu fui, na hora que fui pesquisar para escrever de um livro, aí um sociólogo que já está estudando há 200 anos isso, falou para mim, você sabe da importância do carreiro para a cultura regional brasileira? Falei, não. Ele falou, olha, como a gente nasceu dos índios, só tinha mato, a gente precisa lembrar disso. E o Brasil desse tamanho aqui. Ele falou, as distâncias de 20 e 30 quilômetros que hoje se formaram as cidades, era porque o carreiro ia levar o boi de um lugar para o outro, né, fazendo aquele percurso longo. E como ele não podia casar com a turma da família, questão consanguínea, genética, ele foi o responsável por transferir a cultura do isolamento do campo. Olha a quantidade de informação rica que tem nisso. O senhor conheceu a esposa numa quermesse, é exatamente isso que a gente está falando. Que é, com correia elegante que não existe mais. Né? Olha, é gostoso a gente registrar tudo isso que a gente já viveu e aprendeu, né? Tem muita coisa da roça que, às vezes, agora aqui a gente não lembra, mas tem coisa... As festas dos santos, que a gente fala de junho aí, de São João, São João, Santo Antônio, São Pedro, São Gonçalo. Elas eram mais de 3, né? A gente que fica com 3. Tem santo para Dendel. Elas são todas festas que vieram desses calendários católicos, né, da igreja. Então, essas festas vêm um pouco também da origem negra. Sim, sim. Vem um pouco desse lado. Delas, sim. Pois tá, mistura, né? É uma mistura que hoje a gente ainda tem. Festa de Reis. Festa de Reis. Festa de Reis. Inclusive, estou convidado para ir lá em Palmital. Tem uma festa de Reis linda, linda. Estou convidado para ir. Tradicional. Tradicional. Lá é muito grande. De onde veio a questão do ferro com o carro, com a sucata, dá para entender aí o gosto do senhor por isso. Mas aí o senhor começou a mexer com um carro antigo. Sim, E juntou a turma da sucata. O carro antigo, na verdade, ele deve fazer uns 15 anos que eu mexo com isso. Eu comprei meu primeiro Fusca lá, meu xodó, né, aquele 1963. Na verdade, a gente pegou aquele carro para o meu filho. Tá. Ele tinha um belo de um carro, mas aquele negócio de casar muito cedo, ele foi para a escola e me volta com a namorada para casa. Aí eu falei, pô, agora vai ter que fazer uma casa. E para fazer essa casa, o dinheiro que você tem é seu carro. Vamos Que vender. idade era isso? Ele tinha uns 17 anos. Falei, então, para fazer... Já voltou com a menina para casar? Para casa, já veio morar em casa. Falei, não vai ficar dentro de casa, vai ter que ter uma casa. Aí vendimos o carro dele, compramos o terreno e fomos construir a casa. E ele já trabalhava na serralheria. Aí ele ficou sem carro. Tá. Como é que faz, como é que não faz? Mas falei, topou, né? Embora tivesse amor pelo carro, não, teve que vender. Aí, falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um Fusquinha velho aí para você andar. Aí compramos esse Fusquinha. E ele ficou um tempo com esse Fusquinha, aí tinha um casamento, ele foi mas o Fusquinha é muito derrengado, muito ruim. Muito ruim. Muito abandonado. Como é que o senhor falou? Derrengado? Derrengado. Tá. Estragado, derrengado. Derrengado. Aí... Não fala para mim que eu anoto, mas não passo um aqui. Desculpa, é que são expressões que as pessoas não falam no dia a dia. E o dicionário do que a gente chama de dialeto natural da origem do Brasil é muito rico. Eu acho muito bonito. Muito rico. Tá. Então, ele tinha um casamento para ele ir. E ele tinha chovido, ele passou na poça d'água, o assoalho estava tão ruim que molhou tudo ele de enxurrada. Precisou voltar para casa e tomar banho de novo, trocar de roupa e pegar outro carro para ir. Aí não queria mais o carro, aí eu acabei comprando esse carro dele, que inclusive está no nome dele até hoje. Né? E aí fomos reformando. Foi indo, o Fábio, que é o outro filho, chegou a pegar esse carro também, fez um pouco.
E hoje o meu luxo é aquele carro. Seu Jorge, parece que o senhor vai falando e eu vejo lá um pedaço muito bom da minha história. É que as pessoas veem a gente na TV conversando aqui, não sabe, não tem a menor noção dessas origens, porque não viveram, enfim. A gente vem da mesma origem. Mas perdi um monte de baile, porque não dava para ir. Caiu um pé d'água danado, e como é que ia fazer? Só cavalo, mas chegava encharcado lá, e no barro nem pensar. Não dava, não. Olha, Nelson, se eu te falar para você, a minha vida, a gente está fazendo um resumo. Claro. Mas a gente vem de uma família muito, porque meu pai, que nem eu já te falei lá na minha casa, que meu pai é muito doente, né? Sim. Me lembro do meu pai em 58, 59, ele veio doar sangue em Bauru, e o médico mandou um recado para ele que não podia doar sangue mais, que ele já tinha problema da chaga, né? Chagas. Isso em 59, ele morreu Isso é em uma 97. Isso é outra questão que o senhor me permite, de várias doenças no campo, de um monte de gente que dormiu, e eu contei com o senhor de uma música, de uma família, que perdi 7 irmãos. 7 irmãos. Para quem não sabe, o barbeiro, né? Se me lembro o nome, é Trypanosoma cruzi, tinha as frestas, na casa de Taiba, e ele ficava lá espiando para dar a picada de noite. E até descobrir isso... Tinha uns que tinham mais sorte, outros não tinham, porque o barbeiro nem todo ele é infectado, eu acho. Porque o meu pai morreu disso. Barbeiro doença de chaga, incha né? o coração. Incha o coração. Aí da raça da minha mãe também morou, porque a minha avó saiu daqui de Mineiros do Tietê de carro de boi, foi para Lucianópolis desbravar o sertão. Né? Então, todos foram picados de bicho barbeiro. E a minha mãe não tinha. Eu perdi 3 tios, 4 tios. Um morreu de acidente, mas o coração estava bastante inchado, que era recente. Também tinha. Também tinha doença de chaga. E a minha mãe não tinha doença de chaga. Perdi minha mãe morreu de hipertensão. Amigos. Engraçado, aí pergunta, por exemplo, no meu caso, por que na tua casa não pegou? Não lembro de ter perguntado para meu pai, mas a casa, nossa, era de tábua. E o deles estava de taipa. Não tinha cerca, né? Era só cerca do arame farpado. Então ele gostava de ficar só na fresta do Lá outro. é mais fresquinho. Porque a casa de taipa, ela é uma casa que você não precisa de ventilador. Que é o bairro do barro. Você não precisa de aquecedor. Tanto é que o porão que a gente usava quando trabalhava com o bicho da seda, era feito o porão e a chocadeira. Era feito de taipa. Por quê? Porque ele mantém uma caloria igual. Ele não muda. Então, além de ter as paredes de taipa, o teto também, o forro também era de taipa. Justamente por isso. Aqui dava um programa só para lembrar Então o bicho disso. gostava dessa temperatura. Lembrar de outras coisas aqui, só para registrar alguns exemplos, poucos exemplos, dava só um papo disso. A vassoura era colhida da piaçaba do Da mato. piaçava. Os cestos trançados no fundo do quintal. A corda era feita lá na roça. A gente chamava de pita, mas não é isso não. O nome é uma outra coisa. Não sei se eu vou conseguir lembrar. Entendi. Colocava eram umas tiras grandes, umas folhas grandes, vamos chamar. Sim. Colocava na água, deixava ela apodrecer. E ela cheia de fibra. Então aquela fibra a gente fazia a corda. Legal. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu É? sou trançador também. O senhor trança? Eu tranço, laço, tranço qualquer coisa. Aprendi com a minha avó. Que legal. E ensinei o meu irmão, esse de Pirajuí. Hoje ele dá de 1000 a 0 em mim, porque eu abandonei e ele continua. Algo bastante importante disso, desse aprendizado todo, senhor Jorge. A fé veio da relação com a família, do dia a dia, do aprendizado em casa. A fé porque a gente já foi registrado na igreja, foi batizado na igreja católica. Sim. Então a gente sempre seguiu, eu acredito em imagem, todo ano eu vou em Aparecida, né, que a gente tem a nossa romaria. Sim, sim. E então sou, graças a Deus, já com a fé que a gente tem, e eu já tive, assim, vamos falar, problema dentro de casa, que a fé que eu tive, foi sanado esses problemas. Superou. Superou, graças a Deus. Tem um filho que ele tinha um reumatismo no sangue. Hoje meu filho é doador de sangue. Que bom. Agora, recente,
Tem não sei se você viu um lá de cadeira lá que tinha cortado o pé, o netinho. Sim. Esse netinho teve câncer. E eu vou te falar para você, Nelson, Deus é tão poderoso, tão grande, e a gente sempre tem um pensamento positivo, a gente sempre pensa em ajudar, né? Que esse clube nosso aí é feito para ajudar. Para assistência social. O serviço do nosso clube é 100% doação. O senhor tem Então, uma vontade agora, né, que eu já vou sim. antecipar ela, que é fazer desse trabalho, que é inteiramente assistencial, porque eu conheço, que ajuda um monte de entidade, 100%. de registrar ele para ter benefícios fiscais. Se né? Deus quiser, eu quero registrar, quero ter um CNPJ desse clube, que a gente vai ter que ser uma coisa filantrófica, porque nós não temos renda e nem queremos renda. Nós não precisamos, cada um do clube trabalha para a sobrevivência. Certo. E o clube é feito para ajudar. A gente conversou com o Monsenhor Risse aqui, que agora é bispo, né? E ele comentou muito uma expressão que eu acho que serve muito para explicar esse trabalho do senhor, apesar de toda essa dificuldade de origem, que é o sentido da caridade. Eu acho que hoje, se nós tivesse aí 10% da humanidade fazendo um pouco, cada um, do modo que a gente faça e não falte para a gente, porque a gente também ainda continua humilde. Dentro da porção de que cada um pode. Desde que você ajude alguém sem você precisar ser ajudado, porque senão aí é dois que precisam de ajuda. Então ajuda da sua maneira, né? Doa um agasalho, faz alguma coisa. Então se 10% da humanidade fizesse isso, nós não tínhamos essas crianças jogadas aí na rua, esses andarilhos abandonados, não tinha nada disso. Agora, o senhor andou no campo, brincou, conversou com os passarinhos, tirou o bezerro da barriga da vaca, fez parto, nasceu de parteira, foi tirado do ventre da mãe também como parteira. Sim. Molecada próximo do bairro onde o senhor mora, nas outras periferias da cidade aqui, tem muitos jovens sem perspectiva, seu Jorge, sem sonho. Tem. Droga então, toma hoje, conta de uma boa parte. Por isso que eu falo que eu acho que eu estou no mundo errado, porque eu não concordo com essas coisas. Meus filhos começou a trabalhar desde que de 9, 10 anos de idade estava me ajudando, trabalhando. Então meus filhos nunca ficou na rua, meus netos, nem que não faça nada, eu quero ele ali perto. E uma das coisas que eu sempre fiz, desde que está ali, filho, pega aquela ferramenta para mim, filho, faz isso, faz aquilo. Eu pego e pago ele, para ele entender que é trabalhando que se ganha a vida, né? Então, aquilo ali já entra na mente dele. Ah, eu quero tal coisa, então tá bom, você quer, eu empresto para você, eu não dou nada para ninguém. Eu empresto para a pessoa, para o neto, para o filho, depois ele vai trabalhar e vai me pagar eu, porque ele tem que entender que eu adiantei aquilo para ele, ele tem que me devolver. E isso é a vida da gente, então esse é o caminho correto. Então a gente tem que ser assim. Então meus filhos foi assim e eu quero que meus netos continuem assim. Eu não registrei no começo, mas vou registrar agora. O senhor fez o 4º ano primário. 4º ano primário. Porque estava na roça. Estava na roça. Tinha pouco tempo para estudar. Não, pra você ter uma ideia, eu cheguei a entrar no ginásio na época, né? E quando chegou a lista do material, meu pai me tirou. Porque não tinha condições de comprar, porque aí vem aqueles problemas dele, da doença. Eu cheguei a dormir, Nelson, no chão, em colchão de palha, porque meu pai vendeu tudo que tinha dentro de casa para comprar remédio. Não vendeu o colchão porque era de palha de milho. Ninguém queria aquilo, não servia para nada. Entendeu? Senhor Jorge, fala o nome de um filho do senhor. Os outros não ficam com ciúme, não, é só exemplo. Não, pode ser o Fábio de Oliveira. O nome de um neto. É Giovanni. Só notei aqui, para comentar com o senhor do nosso bate-papo, porque eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer o senhor. Eu agradeço muito, Nelson, agradeço mesmo você, a gente fazer a amizade que a gente está tendo e eu acho que eu tenho muita coisa ainda, que eu vou lembrar muitas coisas da roça aí que vai te servir. Às vezes você pode escrever um livro, né? Eu tenho um livro em casa de uns amigos meus que fala muito da vida deles da roça.
Tá. Gente dos Carneiros aqui. Ah, do Carneiro. É, dos Eu Carneiro. conversei com ele aqui. Conversou com ele? É. Miguel? Olha, tem um outro Carneiro, só se a gente estiver falando do mesmo. São muitos Carneiros Tem aqui, muitos. muito. Inclusive eu tenho uma prima. Tem o Carneiro, tem o Brandão, tem uma turma e, enfim, eles escreveram, um chama O Eito do Cerrado, tem um outro que fala sobre a questão do campo, aliás, é sobre C, que eu mexo com crônica com C, eu vou ficar anotando palavra que não está no vocabulário das pessoas no dia a dia, para depois ir montando crônica, né? Mas eu anotei os nomes aqui para falar para o senhor que o seu José tem muito orgulho do filho que fez, e o Fábio do pai que tem, e o neto. Eles têm orgulho. Do neto. Ô Nelson, Do eu avô. sou um pai que eu tenho certeza absoluta, se você fizer uma pergunta para qualquer um dos meus filhos, se um dia eu errei com eles ou com a minha esposa, eles vão falar que não. Eles têm orgulho. Eles nunca viu. Fiz 40, vou para 41 anos, agora em setembro, 41 anos de casado. De casado. De casado. Eles nunca viu eu discutir com a minha esposa. Que bom. Nunca, graças a Deus. Por isso que eu te falo para você que eu me arrependo de não ter casado antes. Antes. Porque eu namorei 3 anos, eu podia ter casado, encontrado ela e já casado, porque eu tinha adiantado 3 anos da minha vida. E tinha ajudado toda a minha família mais cedo, porque eu ajudei tudo. Se fosse meu pai, ia dizer, tá com pressa, seu Jorge. Não, mas eu tomei uma decisão de vir para a cidade e consegui. Hoje a minha sogra tem a casa dela, hoje eu tenho um cunhado que já falecido, que tem um patrimônio, deixou um patrimônio grande. Sim. Tudo morou dentro da minha casa, dentro. E a minha casa era 4 cômodos, eu dividi, fiquei com 2 e botei 2. Meu irmão, tudo. Para quem não sabe, na Nova Esperança tem um genro para cá, outro para cá, o terreno para lá, outro para cá, oficina aqui, tudo ali. Serralheria aqui. Não, mas é engraçado, fica tudo em volta de mim. Eu tenho lá na Vila Bela, tem uma casinha que eu comprei para minha filha, quando ela casou. Ela alugou a casa e alugou a casa perto de mim aqui, mora perto. Para não ficar longe. Para não ficar longe. É? Nós somos muito unidos, graças que bom, a Deus. Que bom. Senhor Jorge Oliveira, muito obrigado. Na verdade, eu convidei o senhor para bater um papo. Sim, eu falei para o senhor que era para bater um papo, mesmo, porque é o que importa da vida. Maravilhoso. Falar dessas coisas da roça, falar do dia a dia da gente é uma maravilha. E eu agradeço demais isso daí, porque está registrado, é um documento que nós estamos montando, né? E eu agradeço demais de você lembrar da gente. Imagino. Muito Senhor, bom. obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui. Eu vou transferir para eles o mesmo desejo para o senhor. Fique com Deus, continue com ele. Amém. E que Deus abençoe nós, que nós continuamos com saúde aí, cada vez plantando mais. Não é? Obrigado a você e até o nosso próximo Câmara Livre.